Todos riram quando o noivo a abandonou diante do altar. Sua voz tremeu, seus olhos marejados procuravam alguém para segurar sua dor. Ela tinha apenas 18 anos, era virgem e carregava o peso da humilhação mais cruel que alguém poderia sofrer. Mas ninguém esperava que, no meio daquele caos, um milionário se levantaria e mudaria tudo. De quem era aquele homem? Por que ele faria isso? Se essa cena já mexeu com você, deixa seu like agora mesmo e se inscreve no canal. E me conta nos comentários, você teria coragem de reagir no lugar dela? O sol da manhã filtrava através dos vitrais da igreja, criando um mosaico de cores sobre o vestido branco que Helena havia sonhado usar desde criança. O tecido de seda deslizava entre seus dedos trêmulos enquanto ela ajustava o véu pela última vez no espelho do pequeno salão anexo. O perfume de jasmim que sua mãe havia borrifado em seus pulsos misturava-se com um aroma de rosas brancas que decoravam todo o ambiente, criando uma atmosfera que deveria ser mágica, mas que já carregava um peso estranho no ar. Aos 18 anos, Helena nunca havia sentido o toque íntimo de um homem. Suas amigas zombavam dela por isso, chamando-a de antiquada, mas ela sempre acreditou que valeria a pena esperar pelo amor verdadeiro. Ricardo havia prometido que seria diferente, que a respeitaria, que construiriam algo bonito juntos. As palavras dele ainda ecoavam em sua mente enquanto ela observava seu reflexo no espelho embaçado pela emoção. O barulho das conversas vindas do salão principal crescia a cada minuto. Helena conseguia distinguir a voz grave de seu pai conversando com os convidados, o riso melodioso de sua mãe tentando disfarçar o nervosismo e, por baixo de tudo, um murmúrio constante que parecia carregar mais tensão do que alegria. Seus dedos apertaram o buquê de rosas brancas com tanta força que os espinhos atravessaram as luvas de renda, causando pequenos pontos vermelhos no tecido delicado. "Está na hora, minha filha", sussurrou sua mãe ao entrar no salão, mas Helena notou que seus olhos evitavam o contato direto. Havia algo na expressão materna que não conseguia decifrar, uma sombra de preocupação que contrastava com o sorriso forçado nos lábios pintados de rosa claro. As portas duplas da igreja se abriram com um rangido que ecoou pelo ambiente silencioso. O órgão começou a tocar a marcha nupcial, mas o som parecia distorcido, quase melancólico. Helena deu o primeiro passo em direção ao altar, seus sapatos de cetim branco fazendo um ruído seco contra o piso de mármore frio. A cada passo, sentia o peso de centenas de olhares sobre si. Mas algo estava errado. Muito errado. O murmúrio entre os convidados cresceu. Não eram sussurros de admiração que costumam acompanhar uma noiva caminhando em direção ao altar. Eram comentários abafados, risinhos contidos, olhares de pena misturados com curiosidade mórbida. Helena sentiu o coração disparar, mas continuou caminhando, agarrando-se ao braço do pai como se fosse sua única âncora na realidade. Ricardo estava lá, parado diante do altar, mas sua postura não era a de um noivo ansioso esperando pela amada. Seus ombros estavam tensos, o maxilar contraído, e quando finalmente seus olhos encontraram os dela, Helena viu algo que a gelou por completo. Desprezo. Puro e cruel desprezo. "Ricardo", ela sussurrou quando chegou ao altar, sua voz mal audível mesmo para quem estava próximo. O buquê tremeu em suas mãos enluvadas, pétalas de rosa começando a se desprender e cair no chão como lágrimas brancas. Ele não respondeu. Em vez disso, olhou para a plateia e suspirou profundamente, como se estivesse reunindo coragem para algo terrível. O silêncio na igreja tornou-se ensurdecedor. Até mesmo o padre parecia desconfortável, ajeitando os óculos nervosamente enquanto aguardava o desenrolar da situação. "Eu não posso fazer isso", Ricardo anunciou,
sua voz ecoando pelas paredes de pedra da igreja como um tiro. Helena sentiu o mundo girar ao seu redor, as cores dos vitrais se misturando em sua visão turva. Não posso me casar com uma garota tão inexperiente, tão ingênua. O murmúrio da plateia explodiu em conversas abertas. Helena ouviu fragmentos de frases que se cravaram em seu coração como estilhaços. Sempre soube que isso ia acontecer. Pobrezinha, que humilhação. Ele deve ter descoberto algo sobre ela. Ricardo, por favor. Helena tentou se aproximar dele, mas ele deu um passo para trás, como se o toque dela fosse contaminar sua roupa cara. Podemos conversar. Podemos... Conversar sobre o quê? Ele interrompeu, sua voz carregada de uma frieza que Helena jamais havia ouvido antes. Sobre como você é uma criança brincando de casinha, sobre como não tem a menor ideia do que é ser mulher de verdade. Eu preciso de alguém que saiba me satisfazer, não de uma menininha assustada que nem sequer foi tocada por um homem. As palavras de Ricardo cortaram o ar como lâminas afiadas. Helena sentiu cada sílaba penetrando em sua alma, destruindo pedaço por pedaço a imagem que tinha de si mesma, os sonhos que havia construído, a fé no amor que carregava desde criança. O vestido branco, que minutos antes a fazia se sentir como uma princesa, agora parecia um traje de palhaço, pesado e ridículo. Você está fazendo isso na frente de todos? Helena conseguiu perguntar, sua voz quebrando na última palavra. Lágrimas quentes começaram a rolar por suas bochechas, manchando a maquiagem que havia levado horas para ser aplicada. Você me prometeu. Prometi muitas coisas. Ricardo deu de ombros com uma indiferença cruel. Mas isso foi antes de eu entender com quem estava lidando. Você é apenas uma garotinha virgem que não faz ideia de como o mundo real funciona. Eu mereço uma mulher de verdade. O riso começou baixo, apenas algumas pessoas no fundo da igreja, mas rapidamente se espalhou como um vírus, contaminando fileira após fileira de convidados. Helena viu rostos conhecidos, amigos da família, colegas de trabalho do pai, vizinhos que ela cumprimentava todos os dias, todos rindo de sua desgraça, se deliciando com sua humilhação pública. Helena tentou correr, mas suas pernas não respondiam. O vestido pesado a mantinha presa ao chão como uma âncora, e a cada tentativa de movimento, mais risadas ecoavam pelo ambiente sagrado. Suas mãos tremiam descontroladamente enquanto tentava limpar as lágrimas que não paravam de brotar, mas era inútil. A maquiagem escorria, criando trilhas escuras em seu rosto pálido. Por favor, parem! Ela implorou, olhando para a plateia que um dia considerou sua família estendida, mas as risadas só aumentaram, alimentadas pela visão de sua fragilidade, de sua dor exposta como um espetáculo público. O padre, constrangido, tentou intervir. Meus filhos, talvez devêssemos... Não há nada para discutir, padre. Ricardo o interrompeu, ajeitando o terno caro com gestos precisos. Eu não vou perder meu tempo com uma menininha que ainda brinca de boneca. Helena, faça um favor para nós dois e cresça antes de tentar se casar com um homem de verdade. A igreja inteira explodiu em gargalhadas. Helena sentiu suas pernas finalmente cederem, e ela se ajoelhou no altar, o vestido branco se espalhando ao seu redor como uma poça de tinta sobre o mármore frio. O buquê escapou de suas mãos e se espatifou no chão, pétalas de rosa se espalhando como fragmentos de sonhos despedaçados. Ninguém vai querer uma mulher como você, Ricardo continuou, sua voz cortante penetrando através das risadas. Virgem aos 18 anos? No século XXI? Você é uma piada ambulante, Helena, uma relíquia do passado que não tem lugar no mundo moderno. Helena ergueu os olhos uma última vez, procurando desesperadamente por um rosto amigo, por alguém que mostrasse compaixão, por qualquer sinal de que não estava completamente sozinha naquele inferno. Mas tudo o que encontrou
Foram sorrisos cruéis, olhares de superioridade e a satisfação mórbida de quem presencia a queda de alguém. Naquele instante, Helena acreditou que sua vida havia acabado. O futuro que havia imaginado, os filhos que sonhara ter, a casa que planejara decorar, tudo se despedaçou como vidro contra o chão. Ela era apenas uma garota humilhada, ajoelhada diante de um altar, servindo de entretenimento para uma plateia sedenta por drama. As risadas continuavam ecoando pelas paredes da igreja quando, de repente, um som diferente cortou o ar. O barulho seco de alguém se levantando de forma decidida. Um silêncio gradual começou a se espalhar pela igreja, como ondas se propagando em um lago parado. Helena ainda mantinha a cabeça baixa, incapaz de enfrentar mais humilhação, quando ouviu uma voz masculina, grave e firme, cortando através do caos, como uma espada através da névoa. Chega! A palavra ecoou pela igreja com uma autoridade que Helena jamais havia ouvido antes. Era uma voz que comandava respeito, que silenciava multidões, que mudava o rumo das coisas com uma única sílaba. Até que algo inesperado aconteceu. O silêncio que se seguiu àquela única palavra foi ensurdecedor. Helena, ainda ajoelhada no altar com os fragmentos de seu buquê espalhados ao redor, sentiu uma mudança na atmosfera da igreja. Era como se o ar denso de humilhação e risadas cruéis tivesse sido cortado por uma lâmina invisível, criando um vácuo de tensão que fazia todos prenderem a respiração. Lentamente, ela ergueu o olhar através das lágrimas que embaçavam sua visão. No meio da igreja, um homem se levantava com movimentos deliberados e elegantes. Alto, imponente, vestindo um terno sob medida de cor cinza escura que moldava perfeitamente seu corpo atlético. Seus cabelos negros estavam penteados para trás com precisão, e mesmo à distância, Helena conseguia ver que seus olhos eram de um azul penetrante, frio como gelo, mas que naquele momento brilhavam com uma intensidade que fazia o coração dela pular uma batida. O homem caminhou pelo corredor central com passos firmes, suas pegadas ecoando pelo mármore em um ritmo cadenciado que parecia marcar o tempo de uma nova música. Cada movimento seu irradiava confiança e poder, o tipo de presença que fazia as pessoas se afastarem automaticamente para abrir caminho. Helena não o conhecia, mas algo em sua postura, na forma como seus ombros se mantinham eretos e seu queixo ligeiramente erguido, sugeria que ele estava acostumado a comandar situações, a dobrar a realidade à sua vontade. "Quem é você?" Ricardo perguntou, sua voz tentando soar autoritária, mas Helena detectou uma nota de nervosismo que nunca havia ouvido antes. O noivo, ex-noivo, deu um passo involuntário para trás quando o estranho se aproximou do altar. O homem ignorou completamente Ricardo, como se ele fosse apenas uma mosca irritante voando ao redor. Seus olhos azuis se fixaram em Helena, e ela sentiu como se ele pudesse ver através de sua alma, através da dor, da humilhação, até chegar ao núcleo de quem ela realmente era. Era um olhar que não julgava, que não ridicularizava, mas que parecia entender cada fibra de seu sofrimento. "Meu nome é Alexandre Monteiro", ele disse, sua voz ressoando pela igreja com uma autoridade natural que fez até mesmo os murmúrios cessarem completamente. Helena reconheceu o sobrenome imediatamente. Todos na cidade conheciam os Monteiro, uma das famílias mais ricas e influentes do país. "E você, senhorita, não merece ser tratada desta forma." Alexandre estendeu a mão enluvada em direção a Helena, um gesto simples que carregava o peso de uma promessa não verbalizada. Suas luvas eram de couro italiano, macias e elegantes, e Helena pôde perceber o aroma sutil de uma colônia cara que emanava dele, notas de cedro e bergamota que contrastavam drasticamente com o perfume doce e simples que ela usava. "Levante-se."
ele disse suavemente, mas com uma firmeza que não admitia questionamentos. Não era uma ordem, mas um convite carregado de respeito e gentileza. Uma mulher como você não deveria estar ajoelhada diante de um homem que não reconhece seu valor. Helena hesitou. Suas pernas ainda tremiam, e ela não tinha certeza se conseguiria se manter de pé. Mas havia algo na voz de Alexandre, na forma como ele a olhava, que lhe dava uma força que ela não sabia que possuía. Lentamente, colocou sua mão enluvada na dele, e sentiu imediatamente o calor e a firmeza de seu toque, mesmo através do tecido. Era um toque que não pedia nada, que apenas oferecia apoio. Quando Helena se levantou, Alexandre não soltou sua mão. Em vez disso, ele a puxou gentilmente para mais perto, de forma que ela ficasse ao seu lado, protegida pela barreira natural de sua presença imponente. Helena podia sentir o calor emanando de seu corpo, o aroma masculino que a envolvia como um casulo protetor contra as risadas cruéis que começavam a ressurgir da plateia. Isto é ridículo! Ricardo explodiu, sua face vermelha de raiva e humilhação. Quem você pensa que é para interferir no meu casamento? Helena é minha noiva e eu decido o que fazer com ela. Alexandre virou-se lentamente para Ricardo, e o olhar que direcionou ao outro homem foi tão gelado que Helena viu Ricardo dar outro passo para trás involuntariamente. Era o tipo de olhar que prometia consequências, que falava de poder e influências suficientes para destruir uma vida com um simples aceno de cabeça. Sua noiva? Alexandre repetiu, sua voz carregada de desdém. Um homem que humilha uma mulher publicamente, que ri de sua pureza como se fosse algo vergonhoso, não tem o direito de chamá-la de sua. Você não é digno nem de beijar a sombra dela no chão. A igreja inteira prendeu a respiração. Helena sentiu o sangue pulsar em suas têmporas enquanto assistia à confrontação entre os dois homens. Alexandre era visivelmente mais alto e mais forte que Ricardo, mas a diferença real estava na presença, na aura de poder absoluto que emanava dele como ondas de calor vindas do asfalto em um dia escaldante. Você não sabe de nada sobre nós? Ricardo tentou se recuperar, mas sua voz saiu mais aguda do que pretendia. Helena é apenas uma criança ingênua que não sabe nada sobre ser mulher. Eu estava fazendo um favor a ela ao mostrar a verdade. A verdade? Alexandre riu, mas não era um som de diversão. Era um som perigoso, carregado de desprezo e promessas sombrias. A verdade é que você é um covarde que não reconhece um tesouro quando o tem nas mãos. A verdade é que a pureza dela é algo raro e precioso em um mundo cheio de pessoas como você. Alexandre soltou a mão de Helena apenas o suficiente para tirar um lenço de seda de seu bolso interno. Com movimentos gentis, ele secou as lágrimas do rosto dela, seus dedos roçando de leve sua pele através do tecido macio. Helena estremeceu com o toque, não de medo, mas de algo que ela não conseguia nomear. Uma mistura de gratidão, alívio e uma emoção nova e avassaladora que fazia seu coração bater descompassado. E quanto à sua declaração sobre ela ser ingênua, Alexandre continuou, seus olhos nunca deixando o rosto de Ricardo. Prefiro uma mulher pura e genuína a 1000 que já foram tocadas por homens sem valor. A inocência não é uma fraqueza. É uma força que homens como você jamais compreenderão. Helena sentiu suas bochechas corarem, mas desta vez não era de vergonha. Era de algo parecido com orgulho, um sentimento que havia sido enterrado sob camadas de humilhação, mas que agora ressurgia com força renovada. Alexandre havia transformado aquilo que Ricardo usara para destruí-la em algo belo, algo valioso. Isto é absurdo, Ricardo gritou, sua compostura finalmente se despedaçando completamente. Helena, você vai deixar esse estranho falar por você? Você vai permitir que ele... Ela não precisa permitir nada. Alexandre o interrompeu,
sua voz cortando através dos protestos de Ricardo como uma guilhotina. Porque ela não pertence a você. Nunca pertenceu. O salão erupted em murmúrios renovados, mas desta vez o tom era diferente. Helena podia ouvir fragmentos de conversas. Quem é esse homem? Ele é dos Monteiro, né? Meu Deus, que homem corajoso! A maré de opinião pública começava a mudar, como folhas levadas pelo vento. Alexandre, então, fez algo que ninguém esperava. Ele se virou completamente para Helena, ignorando Ricardo como se ele tivesse simplesmente deixado de existir. Seus olhos azuis encontraram os dela, e Helena viu neles uma seriedade que a fez parar de respirar. Helena, ele disse seu nome como se fosse uma oração, carregado de reverência e respeito. Você não me conhece e eu não a conheço completamente, mas sei o suficiente para entender que você merece muito mais do que isto. Ele gesticulou vagamente em direção a Ricardo, sem nem mesmo olhar para ele. Você merece ser tratada como a mulher extraordinária que é. Helena abriu a boca para responder, mas descobriu que não conseguia encontrar palavras. A garganta estava fechada pela emoção, pelo choque de ver sua humilhação mais profunda transformada em algo que parecia um conto de fadas. Se ele não a quer, Alexandre continuou, sua voz se elevando o suficiente para que cada pessoa na igreja pudesse ouvir claramente: eu a quero. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Helena sentiu como se o tempo tivesse parado, como se o mundo inteiro estivesse suspenso naquele momento impossível. Ela podia ouvir seu próprio coração batendo, o som do sangue correndo em suas veias, até mesmo a respiração quase imperceptível de Alexandre ao seu lado. Você está falando sério? Helena finalmente conseguiu sussurrar, sua voz tão baixa que apenas Alexandre pôde ouvir. Ele se aproximou ainda mais, de forma que apenas ela pudesse ouvir suas próximas palavras. Mais sério do que já fui sobre qualquer coisa em minha vida. Então, para o espanto de todos os presentes, Alexandre ofereceu seu braço a Helena da forma tradicional, como um noivo ofereceria à sua noiva. Era um gesto formal, respeitoso, mas carregado de uma intimidade que fez o coração de Helena acelerar descontroladamente. Se você aceitar, ele disse alto o suficiente para todos ouvirem, gostaria de me casar com você, hoje, agora, na frente de todas essas pessoas que riram de você, para que vejam que você é digna de ser amada, respeitada e valorizada. A igreja explodiu em exclamações de choque e incredulidade. Helena ouviu alguém gritar: impossível! Outro murmurar: ele perdeu a cabeça! E um terceiro sussurrar: que romântico! Mas tudo isso parecia vir de muito longe, como ecos distantes em sua mente atordoada. Ricardo tentou se intrometer mais uma vez. Isso é loucura. Vocês nem se conhecem. Helena, não seja idiota. Esse homem está claramente calado. Alexandre disse sem nem mesmo olhar para ele, sua voz carregada de uma autoridade que fez Ricardo engolir o resto de suas palavras. Você já falou o suficiente por uma vida inteira. Alexandre voltou sua atenção completamente para Helena, e ela viu em seus olhos uma sinceridade que a desarrumou por completo. Não havia pena ali, nem caridade. Havia algo mais profundo, mais real, uma conexão instantânea que ela não conseguia explicar, mas que sentia até os ossos. Helena, ele disse novamente, e o som de seu nome nos lábios dele enviou arrepios por toda sua espinha. A escolha é sua, sempre será sua. Mas se aceitar, prometo que nunca mais terá que chorar lágrimas de humilhação. Prometo que será tratada com o respeito e o amor que merece. O salão inteiro silenciou, esperando sua resposta. Helena podia sentir o peso de centenas de olhares sobre ela, mas dessa vez não importava. Pela primeira vez em sua vida, ela se sentia vista, verdadeiramente vista, por alguém que a valorizava exatamente como ela era. E você?
Acredita que o destino pode virar em um segundo? O coração de Helena batia tão forte que ela tinha certeza de que todos na igreja podiam ouvi-lo ecoando pelas paredes de pedra. Suas mãos tremiam enquanto ela olhava para Alexandre, esse homem imponente que havia aparecido do nada para transformar seu pior pesadelo em algo que parecia impossível demais para ser real. O aroma de sua colônia cara ainda a envolvia, criando uma bolha de segurança no meio do caos que havia se tornado sua vida. Helena começou, mas a voz falhou. Suas cordas vocais pareciam ter esquecido como funcionar, sufocadas pela intensidade do momento. Ela podia sentir o tecido do vestido grudando em sua pele úmida de suor nervoso, o peso do véu puxando sua cabeça para trás. E ainda assim, pela primeira vez naquele dia horrível, não se sentia como uma palhaça vestida de noiva. Alexandre esperou pacientemente, seus olhos azuis fixos no rosto dela, com uma gentileza que contrastava drasticamente com a frieza com que havia tratado Ricardo momentos antes. Não havia pressa em sua postura, nenhuma pressão. Era como se ele tivesse todo o tempo do mundo para esperar sua resposta, como se nada mais importasse além daquele momento suspenso entre eles. Você realmente faria isso? Helena sussurrou, suas palavras tão baixas que apenas ele pôde ouvir. Você se casaria comigo? Assim, sem me conhecer de verdade? Alexandre se inclinou ligeiramente em direção a ela e Helena sentiu o calor de sua respiração roçando sua orelha quando ele respondeu. Conheço o suficiente. Conheço sua coragem para estar aqui hoje, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Conheço sua força, porque você ainda está de pé, e conheço sua pureza, que é algo raro e precioso neste mundo. As palavras dele enviaram ondas de calor através do corpo de Helena. Um formigamento que começou no peito e se espalhou até as pontas dos dedos. Ela nunca havia se sentido assim antes. Protegida, valorizada, desejada, era uma sensação embriagante que fazia sua cabeça girar. Mas então, a realidade bateu como um soco no estômago. E se eu não conseguir ser a esposa que você espera? Ela perguntou, sua voz carregada de toda a insegurança que Ricardo havia plantado em seu coração. E se eu realmente for apenas uma menina ingênua que não sabe nada sobre ser mulher? Alexandre recuou o suficiente para olhá-la nos olhos, e Helena viu neles uma seriedade que a fez parar de respirar. Então eu ensinarei você, ele disse simplesmente. Com paciência, com carinho, com todo o tempo que precisar. Ser mulher não se trata de experiência, Helena. Trata-se de coração, de alma, de ter a coragem de amar verdadeiramente. E isso você já tem. Helena sentiu lágrimas novas brotando em seus olhos, mas estas eram diferentes das anteriores. Não eram lágrimas de humilhação ou dor, mas de algo que ela mal conseguia reconhecer. Esperança. Uma esperança frágil e nova, como um broto crescendo através do concreto. Por que você faria isso por mim? Ela perguntou, precisando entender, precisando acreditar que aquilo não era apenas um sonho cruel do qual ela acordaria em breve. Alexandre sorriu pela primeira vez desde que se levantara da plateia, e o sorriso transformou completamente seu rosto. As linhas duras se suavizaram, e Helena viu nele uma beleza devastadora que fez seu coração acelerar ainda mais. Porque desde o momento em que a via andando pelo corredor, com aquele vestido branco e aquele olhar determinado, soube que você era especial. E quando vi a forma cruel como foi tratada, soube que não poderia simplesmente assistir. Mas você nem me conhece, Helena insistiu, lutando contra a voz em sua cabeça que gritava que aquilo era bom demais para ser verdade. Então me dê a chance de conhecê-la, Alexandre respondeu, estendendo sua mão novamente. Me dê a chance de mostrar que nem todos os homens são como ele. Seus olhos se dirigiram brevemente para Ricardo, que permanecia parado próximo ao altar.
alternando entre a raiva e o choque, claramente incapaz de processar o que estava acontecendo. Helena olhou para a mão estendida de Alexandre, tão elegante com a luva de couro italiano, depois para seu rosto, onde via uma sinceridade que a atingiu como um raio. Ela pensou em todas as noites que havia sonhado com seu casamento, todas as fantasias que havia criado sobre como seria amada por alguém. Nunca havia imaginado que isso aconteceria desta forma, neste caos, com este homem misterioso que havia aparecido como um cavaleiro saído de um conto de fadas. Se eu disser sim, ela sussurrou, sua voz ganhando força a cada palavra, não há volta, né? Será real? Tão real quanto você quiser que seja, Alexandre respondeu. Tão real quanto nós fizermos juntos. Helena fechou os olhos por um momento, reunindo toda a coragem que restava em seu coração despedaçado. Podia ouvir o murmúrio impaciente da plateia, o ruído dos sapatos de Ricardo se movendo nervosamente no mármore, até mesmo o tic-tac do relógio antigo na parede da igreja. Mas, acima de tudo, podia ouvir a batida ritmada de seu próprio coração, como se estivesse marcando o tempo para a decisão mais importante de sua vida. Quando abriu os olhos, Alexandre ainda estava lá, ainda esperando, ainda oferecendo sua mão como uma promessa de um futuro diferente. Helena tomou uma respiração profunda, sentindo o aroma de jasmim de seu próprio perfume misturado com o cheiro masculino e sofisticado que emanava dele, criando uma combinação que parecia simbolizar a união impossível que estava prestes a acontecer. Sim, ela disse, e a palavra saiu como um suspiro, baixa mas clara o suficiente para que Alexandre ouvisse. Sim, eu aceito. A transformação no rosto de Alexandre foi instantânea. Seus olhos se iluminaram com uma alegria genuína que fez Helena perceber que ele também estava nervoso, que também estava arriscando algo ao fazer aquela proposta impulsiva. Ele tomou a mão dela com uma delicadeza que contrastava com sua força óbvia, entrelaçando seus dedos como se estivesse selando um pacto sagrado. "Você tem certeza?" Ele perguntou, dando-lhe uma última chance de recuar. Helena pensou em Ricardo, em suas palavras cruéis, nas risadas da plateia, na humilhação que havia sofrido. Depois olhou para Alexandre, para a força em seus ombros, para a gentileza em seus olhos, para a promessa de respeito e proteção que via em cada linha de seu rosto. "Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida", ela respondeu, e desta vez sua voz saiu firme e clara, carregada de uma determinação que a surpreendeu. Alexandre sorriu novamente, e então se virou para a plateia chocada. "Padre Miguel", ele chamou, sua voz ecoando pela igreja com autoridade natural. "Acredito que temos um casamento para realizar." O padre, um homem idoso que havia conhecido Helena desde criança, parecia completamente perdido. Ele olhou de Helena para Alexandre, depois para Ricardo, que continuava parado como uma estátua, claramente incapaz de processar o que estava acontecendo. Mas... O padre gaguejou, ajeitando os óculos nervosamente. "Senhor Alexandre, com todo o respeito, vocês nem se conhecem. O casamento é um sacramento sagrado que deve ser baseado no amor e no respeito mútuos." Alexandre o interrompeu gentilmente, mas com firmeza. "E eu prometo que amarei e respeitarei Helena mais do que qualquer homem jamais amou ou respeitou uma mulher." Helena sentiu seu coração dar uma cambalhota no peito. A forma como Alexandre falava sobre amor, como se fosse algo inevitável, algo que já existia entre eles, fazia seu corpo inteiro formigar de emoção. "Helena!" O padre se dirigiu a ela diretamente, sua voz carregada de preocupação paternal. "Minha filha, você tem certeza de que isto é o que quer? Após tudo o que aconteceu hoje?" "Justamente por causa de tudo o que aconteceu hoje," Helena respondeu, surpreendendo a si mesma com a força em sua voz.
Hoje eu aprendi que algumas pessoas podem me machucar, mas também aprendi que outras podem me proteger. Eu escolho a proteção. A plateia explodiu em murmúrios novamente. Helena podia ouvir fragmentos de conversas. Ela enlouqueceu. Que história é essa? Será que é real? Ele é mesmo dos Monteiro? Mas pela primeira vez, as opiniões alheias não a importavam. Ela se sentia como se estivesse dentro de uma bolha protetora criada pela presença de Alexandre, segura de tudo que havia lá fora. Ricardo finalmente saiu de seu estupor. "Isto é ridículo!" ele gritou, sua voz aguda ecoando pela igreja. "Helena, você não pode se casar com um completo estranho. Isto é loucura!" Alexandre virou-se lentamente para Ricardo, e Helena viu seus músculos se tensionarem sob o terno bem cortado. "Você perdeu o direito de opinar sobre a vida dela no momento em que decidiu humilhá-la publicamente", ele disse, sua voz baixa, mas carregada de uma ameaça velada que fez Ricardo dar um passo para trás involuntariamente. "Mas eu..." Ricardo tentou protestar, mas Alexandre o cortou com um simples olhar. "Você o quê?" Alexandre perguntou, dando um passo em direção a Ricardo. "Você a ama, você a respeita, você a valoriza." Cada pergunta era pontilhada por outro passo, até que Alexandre estava cara a cara com o outro homem. "Ou você apenas quer possuí-la como um objeto para usar quando lhe convém e descartar quando não serve mais aos seus propósitos?" Ricardo abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água, claramente incapaz de formular uma resposta que não o fizesse soar ainda pior do que já soava. Alexandre assentiu com satisfação. "É exatamente o que pensei." Ele se virou de volta para Helena e sua expressão se suavizou instantaneamente. "Padre, por favor, realize a cerimônia." O padre olhou ao redor da igreja, para os rostos chocados da plateia, para Ricardo parado em silêncio humilhado e finalmente para Helena e Alexandre. Helena podia ver a batalha interna refletida nos olhos do homem idoso, entre seguir o protocolo e o que ele claramente percebia como uma situação extraordinária que exigia medidas extraordinárias. "Muito bem." O padre finalmente suspirou, abrindo o livro de orações com dedos trêmulos. "Se é isso que vocês realmente querem, irmãos," ele se dirigiu à plateia, "estamos aqui reunidos." Enquanto as palavras familiares do ritual de casamento começavam a preencher o ar, Helena sentiu uma calma estranha se apoderar dela. Alexandre ainda segurava sua mão, seu polegar fazendo círculos suaves sobre seus dedos através das luvas. Um gesto tão íntimo e reconfortante que ela sentiu suas últimas defesas se desfazendo. Naquele sim, não havia apenas coragem. Havia o início de uma história que ninguém poderia imaginar. A cerimônia havia terminado há poucas horas, mas para Helena parecia que havia se passado uma vida inteira. O anel de ouro que agora adornava seu dedo anelar esquerdo ainda parecia estranho, pesado com o peso da decisão que havia tomado. Era uma aliança simples, mas elegante, que Alexandre havia produzido misteriosamente de algum lugar, como se tivesse planejado tudo aquilo com antecedência impossível. Agora, ela estava na suíte presidencial do hotel mais luxuoso da cidade, um lugar que normalmente só via em revistas de decoração. As paredes eram revestidas de seda dourada, móveis antigos de madeira escura polida ocupavam os espaços com elegância discreta, e enormes janelas ofereciam uma vista panorâmica das luzes da cidade que piscavam como estrelas caídas. O aroma de rosas frescas pairava no ar, vindas de um buquê imenso que decorava a mesa de centro da sala de estar. Helena estava sentada na borda da cama king size, suas mãos entrelaçadas no colo, ainda vestindo o mesmo vestido branco que havia usado na igreja.
O tecido estava levemente amarrotado agora, manchado aqui e ali pelas lágrimas que havia derramado, mas Alexandre havia insistido que ela estava linda assim mesmo. Ela podia ouvir o som de água corrente vindo do banheiro onde ele estava se preparando, dando-lhe o tempo e espaço que ela precisava para processar tudo o que havia acontecido. Seus dedos brincavam nervosamente com as contas de pérolas do colar que sua avó havia lhe dado, algo emprestado para dar sorte no casamento. A ironia não passou despercebida por ela. Sorte. Será que era isso que havia acontecido? Ou será que havia tomado a decisão mais imprudente de sua vida? A porta do banheiro se abriu suavemente e Alexandre emergiu vestindo apenas uma calça de seda preta e uma camisa branca com os primeiros botões desabotoados. Seus cabelos escuros estavam ligeiramente úmidos, alguns fios caindo sobre a testa de forma casual que contrastava com a perfeição formal que havia mantido o dia todo. Helena sentiu seu coração acelerar ao vê-lo assim, mais relaxado, mais humano, mas ainda devastadoramente atraente. Ele notou sua atenção imediatamente. Alexandre se aproximou devagar, seus pés descalços fazendo pouco ruído no tapete persa que cobria o chão. Quando estava a poucos metros dela, parou, como se respeitasse uma barreira invisível que ela havia criado ao redor de si mesma. Helena, ele disse suavemente, sua voz carregada de uma gentileza que a fez levantar os olhos. Você está bem? Sei que foi um dia intenso. Ela o olhou, realmente o olhou, talvez pela primeira vez. Sem a tensão da confrontação na igreja, sem a adrenalina da decisão impulsiva, ela podia ver Alexandre como ele realmente era. Havia pequenas linhas ao redor de seus olhos que falavam de sorrisos e preocupações. Uma pequena cicatriz no queixo que contava uma história que ela não conhecia. E em seus olhos azuis, uma vulnerabilidade que ele havia escondido de todos os outros, mas não dela. Eu estou confusa, ela admitiu, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Tudo aconteceu tão rápido. Há algumas horas eu era a mulher mais humilhada do mundo e agora... Ela gesticulou vagamente ao redor do quarto luxuoso. Agora sou casada com um homem que nem sequer conheço o nome completo. Alexandre sorriu e havia algo de triste nesse sorriso. Alexandre Rafael Monteiro de Albuquerque, ele disse, fazendo uma reverência teatral que arrancou um pequeno sorriso involuntário de Helena. 32 anos... Formado em administração e direito, assumiu os negócios da família aos 25 quando meu pai morreu. Gosto de café forte, livros antigos e música clássica. Detesto hipócritas, pessoas cruéis e casamentos arranjados. Casamentos arranjados? Helena repetiu surpresa. Alexandre se aproximou mais um passo. Passei os últimos 10 anos evitando dezenas de noivas adequadas que minha mãe tentou empurrar para mim. Mulheres interessadas no meu dinheiro, no meu status, em qualquer coisa exceto em quem eu realmente sou. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela. E então hoje, em uma igreja onde eu nem deveria estar, vi uma mulher sendo humilhada por não ser como todas as outras. Por ser pura, genuína, real. Helena sentiu suas bochechas corando. Por que você estava lá, na igreja? Meu assistente me arrastou. Ele é primo distante do Ricardo e insistiu que eu deveria aparecer por educação. Alexandre fez uma careta. Agradeço todos os dias por ele ter insistido. Um silêncio confortável se instalou entre eles. Helena podia ouvir o tic-tac do relógio antigo na parede, o murmúrio distante do trânsito lá embaixo e, acima de tudo, a respiração calma de Alexandre enquanto ele esperava que ela dissesse alguma coisa. E agora? Ela perguntou finalmente. O que acontece agora? Alexandre se sentou na poltrona em frente à cama, mantendo uma distância respeitosa. Agora nós nos conhecemos. De verdade, sem pressa, sem pressão. Você me conta sobre você, eu conto sobre mim, e vemos o que construímos juntos.
E se... Helena hesitou, mordendo o lábio inferior nervosamente. E se não conseguirmos construir nada? E se descobrirmos que foi tudo um erro terrível? Alexandre se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Então lidaremos com isso quando chegar a hora. Mas Helena... Ele esperou até que ela o olhasse nos olhos. Eu não acredito que foi um erro. Acredito que algumas coisas na vida acontecem por uma razão. Helena se levantou abruptamente, caminhando até a janela. A vista da cidade à noite era impressionante, mas ela mal a via. Sua mente estava turbulenta demais para processar beleza naquele momento. Eu nunca... Ela começou, depois parou, incapaz de continuar. Nunca o quê? Alexandre perguntou gentilmente, não se movendo de sua cadeira. Helena se virou para ele, e Alexandre viu lágrimas brilhando em seus olhos novamente. Eu nunca estive com um homem. Nunca fui beijada de verdade. Nunca... Ela fez um gesto vago, suas bochechas queimando de embaraço. Ricardo estava certo. Eu sou apenas uma garotinha que não sabe nada sobre ser mulher. Alexandre se levantou então, movendo-se em direção a ela com passos lentos e deliberados. Quando estava próximo o suficiente para tocá-la, ele parou novamente, suas mãos se estendendo como se quisesse consolá-la, mas sem fazer contato. Posso? Ele perguntou simplesmente. Helena assentiu, não confiando em sua voz. Alexandre estendeu as mãos e tocou suavemente os ombros dela, seus dedos fazendo contato com a pele nua acima do decote do vestido. Helena estremeceu com o toque, uma corrente elétrica percorrendo sua espinha. Helena, ele disse, sua voz baixa e rouca, não há nada errado em ser inexperiente. Não há nada errado em ter esperado pelo homem certo. Seus dedos traçaram uma linha suave ao longo de sua clavícula. E se você me deixar, eu posso ensinar você. Devagar, com carinho. Helena ergueu os olhos para encontrar os dele, e o que viu lá a fez parar de respirar. Havia desejo, sim, mas também ternura, paciência e algo que parecia perigosamente próximo ao amor. Você não tem medo? Ela sussurrou. De que eu seja uma decepção. Alexandre sorriu, e desta vez não havia tristeza nele. Você poderia me decepcionar? A mulher que teve coragem de dizer sim na frente de uma igreja cheia de pessoas? A mulher que escolheu confiar em um estranho em vez de aceitar a crueldade de alguém que conhecia? Ele balançou a cabeça. Impossível. Ele se inclinou lentamente, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse. Quando Helena não se moveu, apenas fechou os olhos e inclinou o rosto para cima, Alexandre finalmente fechou a distância entre eles. O beijo foi suave no início, apenas um toque gentil de lábios, como uma pergunta sendo feita. Helena sentiu como se estivesse derretendo, como se cada terminação nervosa em seu corpo tivesse despertado simultaneamente. Quando ela suspirou contra seus lábios, Alexandre aprofundou o beijo, sua mão se movendo para acariciar seu rosto com uma delicadeza que a fez tremer. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Helena apoiou a testa contra o peito de Alexandre, sentindo o coração dele batendo rapidamente sob a camisa de seda. Não tenha medo, ele sussurrou contra seus cabelos. Eu serei gentil. Helena ergueu o rosto para olhá-lo, e Alexandre viu naqueles olhos escuros uma confiança nova, frágil, mas real. Ninguém nunca me tocou antes, ela admitiu, sua voz apenas um fio de som. Alexandre fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças. Quando os abriu novamente, Helena viu neles uma intensidade que a fez arrepiar. Então, eu serei o primeiro, ele disse simplesmente. E se você me deixar, serei o único. A luz suave da manhã filtrava através das cortinas de seda da suíte, criando um brilho dourado que dançava sobre os lençóis amarrotados. Helena despertou lentamente.
seus sentidos sendo inundados pela lembrança da noite anterior, como ondas quebrando na praia. O aroma masculino de Alexandre ainda impregnava os travesseiros, misturado com o perfume delicado de rosas que ele havia espalhado pela cama antes de... Ela corou só de lembrar. Seu corpo estava diferente. Não apenas fisicamente, embora pudesse sentir a deliciosa dor que confirmava que tudo havia sido real, mas algo mais profundo havia mudado. Era como se uma parte dela que sempre estivera adormecida tivesse finalmente despertado, deixando-a vibrando com uma energia nova e poderosa que ela nunca havia conhecido. Alexandre não estava na cama. Helena podia ouvir o murmúrio de sua voz vindo da sala adjacente, provavelmente falando ao telefone com alguém sobre negócios. Mesmo em sua lua de mel improvisada, o mundo exterior continuava demandando sua atenção. Ela se envolveu no roupão de seda que ele havia deixado para ela, sentindo o tecido luxuoso deslizar sobre sua pele ainda sensível. Quando saiu do quarto, encontrou Alexandre parado próximo às janelas panorâmicas, vestindo apenas uma calça preta, seu torso nu banhado pela luz matinal. Ele falava em voz baixa ao telefone, mas seus ombros estavam tensos de uma forma que ela estava começando a reconhecer. Era seu modo de lidar com problemas. "Não, mãe", ele estava dizendo, sua voz cuidadosamente controlada. "Não foi um impulso irresponsável. Foi complicado." Uma pausa. "Sim, eu entendo que você está preocupada, mas Helena é minha esposa agora, e espero que a trate com o respeito que ela merece." Helena sentiu o estômago se contrair. A realidade estava começando a bater à porta, lembrando-a de que o conto de fadas da noite anterior teria que enfrentar o mundo real pela manhã. E, pelo que podia ouvir, o mundo real não estava muito feliz com as escolhas que haviam feito. Alexandre notou sua presença e se virou, seu rosto se iluminando com um sorriso que fez o coração dela acelerar. Ele fez um gesto pedindo um momento e terminou rapidamente a ligação. "Sim, mãe, nós conversaremos em breve. Eu amo você também." Becky, ele desligou e imediatamente se dirigiu a Helena, suas mãos encontrando sua cintura com uma familiaridade que ainda a surpreendia. "Bom dia, minha esposa." Ele murmurou contra seus cabelos e o possessivo em sua voz enviou arrepios por toda sua espinha. "Problemas?" Helena perguntou, tentando soar casual, mas incapaz de esconder a preocupação em sua voz. Alexandre suspirou, puxando-a para mais perto. "Notícias viajam rápido em círculos sociais pequenos. Parece que nossa história já chegou aos jornais da manhã." Ele fez uma careta, com algumas embelezamentos dramáticos. Helena sentiu o sangue gelar em suas veias. "O que eles estão dizendo?" "Besteiras, principalmente." Alexandre pegou o tablet da mesa de centro e o entregou a ela relutantemente. "Mas você deve ver antes que outra pessoa conte para você." Com mãos trêmulas, Helena leu as manchetes na tela. "Herdeiro milionário casa com noiva abandonada em cerimônia chocante." Será que foi amor à primeira vista ou golpe do baú? A vingança perfeita, como uma humilhação, se tornou escândalo social. As palavras cortavam como lâminas. Cada artigo pintava uma versão distorcida dos eventos, alguns sugerindo que Helena havia armado tudo para conseguir um marido rico, outros insinuando que Alexandre estava passando por algum tipo de crise psicológica. As fotos eram ainda piores. Imagens granuladas de ambos saindo da igreja com legendas especulativas sobre suas motivações. "Eles acham que sou uma interesseira", Helena sussurrou, suas mãos tremendo enquanto segurava o tablet. "Acham que planejei tudo isso." Alexandre tirou o dispositivo de suas mãos delicadamente e o colocou de lado. "Eles podem pensar o que quiserem. Nós sabemos a verdade." Ele captou seu rosto entre suas mãos,
forçando-a a olhá-lo nos olhos. E é a única verdade que importa. Mas Helena podia ver que ele também estava afetado. Havia uma tensão em seus músculos, uma rigidez em sua mandíbula que falava de raiva contida. Ele estava acostumado a ter controle sobre sua imagem pública, e agora estava lidando com especulações selvagens sobre sua vida privada. O telefone dele tocou novamente, e novamente, e novamente. Cada toque parecia ecoar pela suíte como um lembrete de que não podiam simplesmente existir em sua bolha romântica para sempre. "Você precisa atender", Helena disse finalmente, tentando manter a voz firme. "Sei que tem responsabilidades." Alexandre olhou para o telefone como se fosse uma cobra venenosa. "Eles podem esperar. Hoje é sobre nós." Mas mesmo enquanto dizia isso, Helena podia ver a guerra interna travando em seus olhos. Ele era um homem acostumado ao controle, à ação, a resolver problemas antes que eles se tornassem maiores. Ficar parado enquanto sua reputação era atacada ia contra todos os seus instintos. O telefone tocou mais uma vez, e desta vez a tela mostrou "Secretária, urgente." "Atenda." Helena disse suavemente. "Eu vou me vestir enquanto você resolve o que precisa ser resolvido." Alexandre hesitou por um longo momento, então pegou o telefone. "Marina?" "Sim, eu vi as notícias." Sua voz era profissional, controlada. Mas Helena podia ouvir a tensão por baixo da superfície. "Cancele todos os meus compromissos pelos próximos 3 dias. E prepare um comunicado oficial sobre meu casamento." Helena estava quase na porta do quarto quando ouviu Alexandre dizer: "Não, Marina, não é temporário, não é uma farsa para publicity, é real e quero que todos os nossos parceiros de negócios entendam isso claramente." Ela sorriu apesar de tudo. Mesmo lidando com a tempestade midiática, Alexandre estava defendendo-a, protegendo-a. Era uma sensação nova e poderosa ser cuidada assim. Mas quando começou a se vestir, a realidade continuou a se infiltrar em seus pensamentos como água através de rachaduras. Ela não tinha roupas, além do vestido de noiva amarrotado. Não tinha seus produtos de beleza, seus livros, suas pequenas posses pessoais que faziam um lugar parecer lar. Sua vida inteira havia sido deixada para trás na decisão impulsiva da noite anterior. E mais que isso, ela não sabia como ser a esposa de um homem como Alexandre, não sabia navegar em jantares de negócios, eventos sociais de alta sociedade ou lidar com a atenção da mídia. Ricardo tinha razão sobre uma coisa: ela realmente era inexperiente no mundo. A diferença era que Alexandre via isso como algo a ser protegido e nutrido, não criticado e rejeitado. Quando voltou à sala, Alexandre havia terminado suas ligações e estava totalmente vestido. Calça social escura, camisa branca impecável, gravata de seda azul que realçava seus olhos. Ele estava de volta ao modo executivo, mas seu rosto se suavizou quando a viu. "Vamos sair daqui", ele disse, pegando um casaco do armário. "Conheço um lugar onde podemos ter privacidade enquanto decidimos nossos próximos passos." "Para onde?" Helena perguntou, ainda tentando processar a rapidez com que sua vida havia mudado. "Minha casa de campo fica a 2 horas daqui, longe de paparazzi e telefones tocando." Alexandre se aproximou dela, tomando suas mãos entre as suas. "Lá podemos conversar de verdade, sem distrações, sobre o que queremos que este casamento seja, sobre como vamos lidar com tudo isso." Helena assentiu, mas algo em sua expressão fez Alexandre pausar. "O que é?" ele perguntou gentilmente. "Eu não tenho nada", Helena disse, a realidade finalmente a atingindo em cheio. "Nenhuma roupa, nenhum dos meus pertences. Minha vida inteira está no apartamento que eu dividia com..." Ela parou, incapaz de pronunciar o nome de Ricardo. "Não se preocupe com isso", Alexandre disse firmemente. "Mandarei alguém buscar suas coisas. E até lá, podemos providenciar o que você precisar." Ele fez uma pausa.
A menos que você queira voltar lá pessoalmente. Helena balançou a cabeça vigorosamente. A ideia de enfrentar Ricardo, de revisar os fragmentos de sua vida anterior, era demais para aguentar naquele momento. Então está decidido. Vamos para a casa de campo e deixamos o mundo lá fora se acalmar um pouco. Alexandre sorriu, e havia uma promessa naquele sorriso. E lá nós descobrimos quem somos juntos, longe de todo esse caos. Mas mesmo enquanto ela sorria de volta, Helena não conseguia afastar completamente a sensação de que estavam apenas adiando o inevitável. O mundo real não desapareceria só porque eles quisessem, e mais cedo ou mais tarde eles teriam que enfrentar as consequências de sua decisão impulsiva. Por enquanto, ela se permitiria acreditar no conto de fadas um pouco mais, mas no fundo do coração, ela sabia que os verdadeiros testes de seu casamento improvisado ainda estavam por vir. Não era apenas sobre casamento. Era sobre provar que ela merecia ser amada de verdade. A casa de campo de Alexandre era tudo o que Helena havia imaginado que seria. Elegante sem ser ostensiva, aconchegante apesar de seu tamanho impressionante. Construída em pedra e madeira, ela se aninhava entre colinas verdejantes como se tivesse crescido naturalmente da terra. O ar puro do campo encheu seus pulmões quando saíram do carro, carregando o aroma de lavanda e alecrim dos jardins cuidadosamente cultivados. Nos primeiros 3 dias, Helena havia se sentido como se estivesse vivendo um sonho impossível. Alexandre era atencioso, gentil, engraçado quando relaxava sua guarda. Eles passavam as manhãs tomando café na varanda, as tardes explorando as trilhas que serpenteavam pela propriedade e as noites conversando até tarde sobre tudo e nada. Era fácil esquecer do mundo exterior quando estavam envolvidos naquela bolha de tranquilidade rural. Mas no 4º dia, Helena acordou sentindo-se estranha, uma náusea sutil que ela inicialmente atribuiu aos nervos de sua nova situação. Quando vomitou discretamente no banheiro depois do café da manhã, pensou que talvez tivesse comido algo estragado. Alexandre estava no escritório lidando com uma videoconferência urgente, então ela decidiu não preocupá-lo com algo que provavelmente era apenas um mal-estar passageiro. No 5º dia, a náusea voltou mais forte. Helena passou a maior parte da manhã deitada no sofá da sala, tentando controlar as ondas de enjoo que vinham e iam como marés. Quando Alexandre a encontrou assim, pálida e tremendo, seu rosto imediatamente se encheu de preocupação. Helena, o que está acontecendo? Ele se ajoelhou ao lado do sofá, suas mãos verificando sua temperatura automaticamente. Você está com febre? Não, não é isso, ela murmurou, tentando se sentar, mas sendo dominada por outra onda de náusea. Eu só não estou me sentindo bem. Alexandre não hesitou. Em questão de minutos, ele estava ao telefone com o melhor médico particular da região, organizando uma visita domiciliar. Helena tentou protestar que não era necessário, que provavelmente era apenas estresse, mas Alexandre foi inflexível. Não vou arriscar sua saúde, ele disse firmemente, acariciando seus cabelos enquanto ela descansava a cabeça em seu colo. Se você está doente, vamos descobrir por quê e tratá-la adequadamente. O doutor Silveira chegou 2 horas depois. Um homem idoso, de cabelos grisalhos e maneiras gentis, que imediatamente colocou Helena à vontade. Ele conduziu um exame completo, fazendo perguntas detalhadas sobre seus sintomas, enquanto Alexandre aguardava ansiosamente na sala adjacente. Quando foi sua última menstruação, minha cara? O médico perguntou casualmente, verificando sua pressão arterial. Helena parou de respirar. Em meio a todo o caos emocional das últimas semanas, ela nem havia pensado em... Deixe-me pensar. Ela contou mentalmente e o sangue drenou de seu rosto. Há quase 2 meses.
Dr. Silveira sorriu gentilmente. Bem, isso explicaria os sintomas. Vou fazer um teste rápido para confirmar, mas suspeito que temos uma explicação muito natural para como você está se sentindo. Os minutos seguintes passaram em uma névoa surreal. Helena observou o médico preparar o teste, suas mãos tremendo enquanto fornecia a amostra necessária. Era impossível. Eles haviam se casado há apenas uma semana. Mas então ela lembrou que os sintomas haviam começado antes disso e que os eventos traumáticos do casamento cancelado poderiam ter mascarado outros sinais que seu corpo estava tentando enviar. Quando o teste mostrou 2 linhas rosa claramente visíveis, Helena sentiu o mundo girar ao seu redor. Grávida. Ela estava grávida. Parabéns, minha cara, Dr. Silveira disse calorosamente. Baseado nos seus sintomas e na data da última menstruação, eu diria que você está com cerca de 8 semanas. 8 semanas. Helena fez os cálculos rapidamente e percebeu com horror que ela deve ter engravidado antes mesmo de conhecer Alexandre. O bebê era de Ricardo. Eu preciso contar ao meu marido, ela conseguiu dizer, sua voz soando distante em seus próprios ouvidos. Claro, vou deixar vocês conversarem em particular. O médico arrumou seus equipamentos. Vou receitar algumas vitaminas pré-natais e marcar você com um obstetra em São Paulo. É importante começar o acompanhamento adequado o quanto antes. Depois que o médico saiu, Helena permaneceu sentada na beira da cama, olhando fixamente para o teste em suas mãos. Como ela iria contar a Alexandre que estava carregando o filho do homem que a havia humilhado publicamente? Como ele reagiria ao saber que o bebê não era dele? Ela ouviu seus passos na escada, vindo verificar os resultados da consulta. Rapidamente, ela escondeu o teste na gaveta da mesa de cabeceira, tentando compor sua expressão. O que o médico disse? Alexandre perguntou assim que entrou no quarto, seu rosto carregado de preocupação. Helena abriu a boca para contar a verdade, mas as palavras simplesmente não saíram. Em vez disso, ela ouviu-se dizendo: ele disse que é só estresse, que meu corpo está reagindo a todas as mudanças recentes. Alexandre suspirou aliviado, sentando ao lado dela e puxando-a para seus braços. Graças a Deus, eu estava tão preocupado. Ele beijou o topo de sua cabeça. Vou cancelar todos os meus compromissos pelos próximos dias. Você precisa descansar. Não, Alexandre, você não precisa. Helena começou, mas ele a silenciou com um beijo suave. Claro que preciso. Você é minha prioridade agora. Tudo o mais pode esperar. Nos dias seguintes, Alexandre foi incansável em seus cuidados. Ele trouxe chás de ervas para acalmar seu estômago, preparou refeições leves que ela conseguia manter e passou horas simplesmente segurando-a quando as ondas de náusea eram muito fortes. Era o tipo de cuidado gentil e atencioso que ela nunca havia experimentado antes, e isso tornava seu segredo ainda mais doloroso de carregar. Você está melhor hoje? Ele perguntou na manhã do 10º dia, acariciando suavemente suas costas enquanto ela se recuperava de outro episódio de enjoo matinal. Um pouco, Helena mentiu, apoiando-se contra ele e respirando seu aroma reconfortante. Alexandre, o que você faria se... Ela parou, incapaz de continuar. Se o quê? Ele perguntou gentilmente. Se eu não fosse quem você pensa que sou. Alexandre a afastou o suficiente para olhá-la nos olhos. Helena, você é exatamente quem eu penso que é. Você é corajosa, gentil, forte. Ele fez uma pausa. Por que está perguntando isso? Helena desviou o olhar. Às vezes me sinto como se você tivesse se casado com uma fantasia, com a ideia de quem eu sou, não com quem eu realmente sou. Isso não é verdade. Alexandre cupiu seu rosto entre suas mãos.
Eu me casei com a mulher que teve coragem de confiar em um estranho quando sua vida estava despedaçada. Eu me casei com a mulher que escolheu o amor ao invés da segurança. Ele a beijou suavemente. Eu me casei com você, Helena. Toda você. Suas palavras fizeram seu coração se despedaçar e se encher de esperança ao mesmo tempo. Ele falava sobre amor como se fosse inevitável, como se já existisse entre eles. Mas como ele se sentiria quando descobrisse que ela estava carregando o filho de outro homem? Naquela noite, enquanto Alexandre dormia pacificamente ao seu lado, Helena permaneceu acordada olhando para o teto. Sua mão descansava inconscientemente sobre seu ventre ainda plano, onde uma nova vida estava crescendo, uma vida que complicaria tudo o que ela e Alexandre estavam construindo juntos. Ela sabia que teria que contar a verdade em breve. Não podia esconder uma gravidez indefinidamente, e quanto mais tempo esperasse, mais dolorosa seria a revelação. Mas, por enquanto, naquelas primeiras semanas preciosas de seu casamento, ela queria proteger a felicidade frágil que haviam encontrado. Alexandre murmurou algo em seus sonhos e puxou-a para mais perto, seu braço se apertando ao redor de sua cintura de forma protetora. Helena fechou os olhos e tentou memorizar aquele momento. A sensação de estar segura e amada, antes que a realidade viesse destruir tudo. Ela não sabia como ele reagiria quando descobrisse a verdade. Mas uma coisa ela sabia com certeza. Ela estava se apaixonando por Alexandre mais a cada dia, e a ideia de perdê-lo era mais terrível do que qualquer enjoo matinal que pudesse enfrentar. O bebê não era apenas uma nova vida, era a prova de que o destino tinha um senso de humor cruel. Mas talvez, apenas talvez, também pudesse se tornar a prova de que o amor verdadeiro poderia superar qualquer obstáculo, se ela tivesse coragem suficiente para contar a verdade. A casa de campo havia se tornado um refúgio de felicidade para Helena e Alexandre durante as últimas 2 semanas. Cada manhã trazia novos rituais íntimos. Café compartilhado na varanda enquanto observavam o nascer do sol. Caminhadas pelos jardins onde Alexandre lhe mostrava cada planta e contava histórias de sua infância. Tardes lendo juntos na biblioteca, com suas pernas entrelaçadas no sofá de couro antigo. Mas o peso do segredo de Helena crescia a cada dia, como uma pedra em seu peito que se tornava mais pesada com cada sorriso dele, cada carinho, cada vez que ele falava sobre o futuro deles juntos. O enjoo matinal havia se intensificado e ela lutava para escondê-lo, inventando desculpas para sair do quarto cedo ou fingindo que ainda estava dormindo quando as náuseas chegavam. Naquela manhã de sábado, Helena acordou com uma onda de enjoo mais forte do que qualquer uma anterior. Ela mal conseguiu chegar ao banheiro antes de vomitar violentamente, seu corpo se contraindo com espasmos que a deixaram tremendo e fraca. Quando finalmente conseguiu se levantar, encontrou Alexandre parado na porta, seus olhos azuis cheios de preocupação e algo mais, suspeita. "Helena!" ele disse suavemente, mas havia uma firmeza em sua voz que ela nunca havia ouvido antes. "Isso não é estresse, isso é algo mais." Ela tentou passar por ele, evitando seu olhar. Talvez seja uma gripe. Você deveria ficar longe para não pegar." Alexandre gentilmente segurou seu braço, impedindo-a de fugir. "Amor, há 2 semanas você está assim. Náuseas pela manhã, cansaço extremo e..." Ele fez uma pausa, e Helena podia ver as peças se encaixando em sua mente. "Quando foi a última vez que você menstruou?" O sangue drenou do rosto de Helena. Ela havia rezado para que ele não percebesse, não conectasse os pontos. Mas Alexandre era inteligente demais, observador demais. Ela começou, mas sua voz falhou. Alexandre cupiu seu rosto entre suas mãos, forçando-a a olhá-lo. "Helena, você está grávida?"
As lágrimas que ela havia estado segurando por semanas finalmente transbordaram. Ela assentiu, incapaz de falar, e viu o rosto de Alexandre se transformar. Primeiro veio o choque, depois a alegria e, finalmente, confusão. Mas nós só... Ele começou. E Helena viu o momento exato em que a realidade o atingiu. Há quanto tempo? 8 semanas, Helena sussurrou, as palavras saindo como uma confissão. Alexandre soltou-a como se ela queimasse. Ele deu um passo para trás, passando as mãos pelos cabelos, em um gesto que ela estava aprendendo a reconhecer como sinal de estresse extremo. 8 semanas, ele repetiu, sua voz sem emoção. Então é dele, é do Ricardo. Helena assentiu novamente, lágrimas correndo livremente por seu rosto agora. Alexandre, eu não sabia. Quando nos casamos, eu realmente não sabia. Só descobri alguns dias atrás e eu... Você sabia, ele a interrompeu, sua voz crescendo em volume. Você descobriu e não me contou. Por dias você soube e continuou fingindo. Eu tinha medo. Helena explodiu, sua própria voz se quebrando. Eu tinha medo de que você me deixasse, de que decidisse que foi tudo um erro terrível. Eu tinha medo de perder a única coisa boa que já aconteceu na minha vida. Alexandre riu, mas não havia humor no som. Era um riso amargo, ferido. A única coisa boa... Helena, nosso casamento inteiro foi baseado em uma mentira. Você deixou que eu acreditasse? Ele balançou a cabeça, incapaz de terminar a frase. Não foi uma mentira. Helena se desesperou tentando se aproximar dele, mas Alexandre recuou novamente. Tudo que sentimos, tudo que construímos juntos, isso é real. O bebê não muda isso. Não muda! Alexandre se virou para ela, e Helena viu uma dor profunda em seus olhos que a cortou mais profundamente que qualquer raiva poderia. Helena, você vai ter o filho do homem que a humilhou publicamente. O homem que disse que você não valia nada. E agora eu... Ele parou, lutando para controlar suas emoções. Agora você o quê? Helena perguntou, sua voz apenas um sussurro. Agora eu tenho que decidir se posso amar o filho dele como se fosse meu. Alexandre disse brutalmente. E você tem que decidir se pode olhar para esse bebê sem se lembrar de tudo que ele fez com você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena podia ouvir seu próprio coração batendo, o tic-tac do relógio na parede, até mesmo o som distante dos pássaros lá fora. Mas entre ela e Alexandre havia um abismo que parecia impossível de atravessar. Eu não quero me lembrar dele. Helena finalmente disse, sua voz quebrada. Eu quero que este bebê seja nosso. Eu quero que você seja o pai dele. Alexandre fechou os olhos e Helena viu lágrimas se formando nos cantos. Helena, eu quero isso também. Mais do que você pode imaginar, mas... Ele abriu os olhos e olhou para ela. Como eu posso ter certeza de que você me quer e não apenas um pai para o bebê? Como posso saber que nosso casamento não foi apenas uma fuga conveniente de uma situação impossível? As palavras dele foram como um soco no estômago. Você realmente acredita nisso? Ela perguntou, incredulidade e dor misturadas em sua voz. Você realmente acredita que eu me casaria com você só por conveniência? Eu não sei mais no que acreditar, Alexandre admitiu, sua voz quebrada. 2 semanas atrás, eu pensei que estava salvando uma mulher inocente de uma humilhação cruel. Agora descubro que ela está carregando o filho de seu algoz e escolheu esconder isso de mim. Helena sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Alexandre, por favor, eu sei que cometi um erro ao não contar imediatamente, mas... Um erro? Alexandre a interrompeu. Helena, você me deixou fazer planos para nosso futuro, falar sobre ter filhos juntos, construir sonhos baseados em algo que não era toda a verdade. Era a verdade! Helena gritou, sua voz ecoando pela casa silenciosa. Meu amor por você é verdade. O que sinto quando você me toca é verdade.
O fato de que você me faz sentir valiosa e desejada pela primeira vez na minha vida é verdade. Alexandre parou, algo em sua voz fazendo-o pausar. Você me ama? Helena pôde ouvir sua própria respiração entrecortada, ecoando pelo banheiro. Ela nunca havia dito essas palavras antes, para ninguém, mas agora elas saíam dela como uma confissão arrancada à força. Sim, ela sussurrou. Eu te amo. Eu me apaixonei por você a cada dia que passamos juntos. Eu me apaixonei pela forma como você me olha, como se eu fosse preciosa. Eu me apaixonei pela sua gentileza, pela sua força, pela forma como você me faz rir. Lágrimas corriam livremente por seu rosto agora. E é por isso que eu tinha tanto medo de contar sobre o bebê, porque eu sabia que isso mudaria tudo. Alexandre permaneceu imóvel por um longo momento, processando suas palavras. Quando finalmente falou, sua voz estava mais suave, mas ainda carregada de dor. Helena, eu também te amo. Mais do que achei que fosse possível amar alguém em tão pouco tempo. Ele fez uma pausa, passando a mão pelo rosto. Mas amor não é suficiente se não temos confiança. E agora eu não sei se posso confiar em você. As palavras dele a atingiram como um tapa físico. Como eu posso provar que você pode confiar em mim? Eu não sei, Alexandre admitiu honestamente. Preciso de tempo para processar tudo isso, para descobrir como me sinto sobre tudo. Helena assentiu, tentando ser forte mesmo quando sentia como se estivesse se desfazendo por dentro. Quanto tempo? Eu não sei, ele repetiu. Helena, eu não estou dizendo que acabou entre nós. Eu estou dizendo que preciso descobrir se consigo ser o homem que você e esse bebê precisam. E se você decidir que não consegue? Helena perguntou, sua voz mal audível. Alexandre olhou para ela por um longo momento, e ela viu toda a angústia que ele estava sentindo refletida em seus olhos. Então vamos ter que descobrir como seguir em frente de uma forma que seja melhor para todos nós. Ele se virou para sair do banheiro, mas parou na porta. Helena, eu vou cuidar de você e do bebê. Não importa o que aconteça. Isso é uma promessa. Mas preciso saber se você me quer por quem eu sou, ou pelo que eu posso oferecer. Depois que ele saiu, Helena se sentou no chão frio do banheiro e chorou como não chorava desde o dia de seu casamento cancelado. Mas desta vez, suas lágrimas não eram de humilhação ou raiva. Eram de medo puro de perder o homem que havia se tornado o centro de seu mundo. Entre lágrimas e carinho, eles descobriram que ela estava grávida. O destino, que parecia cruel, agora entregava a eles um motivo eterno para permanecerem juntos. Mas Helena sabia que não seria tão simples. Alguns presentes do destino vinham embrulhados em papel de desafio, e eles teriam que descobrir se seu amor era forte o suficiente para sobreviver à verdade. 6 meses se passaram desde aquela manhã devastadora no banheiro da casa de campo. 6 meses de tensão silenciosa, conversas cuidadosas e uma distância emocional que parecia impossível de atravessar. Helena estava agora com 7 meses de gravidez, sua barriga arredondada impossível de esconder sob qualquer roupa. O bebê se mexia constantemente, pequenos socos e chutes que a lembravam a cada momento da complicação que havia transformado seu conto de fadas em algo muito mais complexo e doloroso. Alexandre havia cumprido sua promessa. Ele cuidava dela meticulosamente, garantindo que tivesse o melhor acompanhamento médico, que comesse adequadamente, que descansasse quando necessário. Ele comparecia a todas as consultas pré-natais, segurava sua mão durante os ultrassons e até mesmo havia montado um quarto de bebê no apartamento dele em São Paulo com uma dedicação que fazia o coração de Helena se partir e se encher de esperança ao mesmo tempo.
Mas havia uma parede entre eles que nenhum dos dois conseguia derrubar completamente. Alexandre era gentil, atencioso, carinhoso até, mas Helena sentia que ele a tratava mais como uma responsabilidade preciosa do que como sua esposa. Eles dormiam na mesma cama, mas raramente se tocavam, além de beijos castos na testa ou carícias reconfortantes quando ela se sentia desconfortável com o peso da gravidez. Naquela tarde de domingo, Helena estava na varanda do apartamento, observando o movimento da cidade lá embaixo enquanto acariciava sua barriga. O bebê estava particularmente ativo, movendo-se como se estivesse dançando dentro dela. Ela sorriu involuntariamente quando sentiu um chute forte contra suas costelas. Ele está sendo arteiro hoje? Alexandre perguntou, aparecendo na varanda com 2 xícaras de chá de camomila, a bebida que havia se tornado o ritual de fim de tarde deles. Muito, Helena respondeu, aceitando a xícara com um sorriso grato. Acho que ele vai ser um atleta. Alexandre se sentou ao lado dela, mas mantendo uma distância respeitosa. O Dr. Santos disse que tudo está bem no último exame? Perfeitamente normal, Helena confirmou. Bebê saudável, crescendo no ritmo certo. Ela hesitou por um momento. Alexandre, você ainda está com medo? Ele não perguntou com medo de quê. Ambos sabiam que se referia ao medo de não conseguir amar o bebê, de não conseguir ver além de sua paternidade biológica. Todos os dias, ele admitiu honestamente, mas não da forma que você pensa. Helena se virou para olhá-lo, surpresa pela honestidade crua. O que quer dizer? Alexandre colocou sua xícara de lado e se inclinou para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Eu não tenho medo de não conseguir amar o bebê, Helena. Eu tenho medo de amá-lo demais e depois descobrir que você não me quer realmente aqui. As palavras dele a atingiram como um raio. Como você pode pensar isso? Depois de tudo... Porque você nunca me escolheu realmente. Alexandre a interrompeu suavemente. Você estava fugindo de uma situação horrível e eu apareci oferecendo uma alternativa. Mas agora, com o bebê, você tem segurança, estabilidade, tudo o que precisa. E eu fico me perguntando se você ficaria comigo se tivesse outras opções. Helena sentiu lágrimas pichar em seus olhos. Alexandre, isso não é verdade. Eu te escolho todos os dias. Eu escolho ficar aqui, construir esta vida com você. Você fica porque é prático, Alexandre disse, sua voz carregada de uma tristeza que ela raramente ouvia. Eu sou um bom provedor, um bom protetor. Mas, Helena, eu não quero ser apenas conveniente. Eu quero ser necessário. Eu quero ser escolhido, não apenas aceito. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som distante do trânsito e pelo movimento suave do bebê na barriga de Helena. Ela lutou para encontrar as palavras certas, as palavras que pudessem atravessar a parede que havia crescido entre eles. Você quer saber a verdade? Ela finalmente disse, sua voz tremendo ligeiramente. Eu acordo todos os dias com medo de que você perceba que pode ter qualquer mulher no mundo. Mulheres que não vêm com complicações, que não carregam filhos de outros homens, que sabem como ser esposas adequadas para alguém como você. Alexandre se virou para olhá-la completamente, surpresa clara em seu rosto. Eu fico aqui porque te amo. Helena continuou, sua voz ganhando força. Eu fico aqui porque quando você sorri para mim, sinto como se pudesse conquistar o mundo. Eu fico aqui porque você me faz sentir valiosa e forte e capaz de ser mais do que eu pensava que podia ser. Ela fez uma pausa, limpando as lágrimas que haviam começado a cair. Mas também fico com medo de que um dia você acorde e perceba que se estabeleceu com menos do que merece. Alexandre permaneceu em silêncio por um longo momento, processando suas palavras. Então, lentamente, ele se moveu para mais perto dela no sofá da varanda. Helena,
Ele disse suavemente. Posso? Ela assentiu, não confiando em sua voz. Alexandre gentilmente colocou sua mão na barriga dela, e como se respondendo ao toque, o bebê deu um chute forte diretamente contra sua palma. Alexandre riu. O primeiro riso genuíno que Helena havia ouvido dele em meses. Ele é forte. Muito. Helena concordou, cobrindo a mão dele com a sua. Helena, quando sinto ele se mexer assim, Alexandre disse, sua voz carregada de emoção. Eu não penso no Ricardo. Eu não penso em DNA ou paternidade biológica. Eu penso em como será segurá-lo pela primeira vez, ensiná-lo a andar, ajudá-lo com o dever de casa. Ele olhou para ela. Eu penso em ser pai dele. Helena sentiu mais lágrimas brotando, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Mesmo sabendo que ele não é biologicamente seu? Especialmente por isso, Alexandre respondeu firmemente. Qualquer homem pode contribuir com o material genético, mas ser pai é uma escolha que se faz todos os dias. É decidir amar incondicionalmente, proteger, ensinar, estar presente. Ele apertou suavemente sua barriga, e eu quero fazer essa escolha. Helena se inclinou contra ele, sentindo pela primeira vez em meses que talvez eles pudessem realmente superar isso. E quanto a nós, ao nosso casamento? Alexandre envolveu seus braços ao redor dela, puxando-a para mais perto. Eu quero que funcione, Helena. Eu quero que sejamos uma família de verdade. Mas precisamos parar de ter medo um do outro. Como fazemos isso? Sendo honestos, totalmente honestos. Alexandre fez uma pausa. Helena, eu te amo. Não porque você precisa de mim, não porque é conveniente, mas porque você é corajosa e gentil e forte. Porque você me faz querer ser um homem melhor. Porque quando acordo de manhã e te vejo dormindo ao meu lado, sinto como se tivesse ganhado na loteria. Helena se afastou o suficiente para olhá-lo nos olhos. Mesmo com todas as complicações, mesmo sabendo que nossa história começou de forma caótica, especialmente por isso, Alexandre sorriu. Nossa história pode ter começado com drama, mas vamos escrever o final juntos. Naquele momento, o bebê deu uma série de chutes entusiasmados, como se estivesse aplaudindo a declaração. Ambos riram, e Helena sentiu algo se desfazer em seu peito, um nó de tensão e medo que ela carregava há meses. Então, somos uma família? Ela perguntou timidamente. Somos uma família, Alexandre confirmou beijando sua testa. Uma família pouco convencional, talvez, mas nossa. 2 semanas depois, Helena entrou em trabalho de parto. Foram 16 horas intensas de dor e medo, mas Alexandre nunca saiu de seu lado. Ele segurou sua mão, enxugou seu suor, sussurrou palavras de encorajamento quando ela achava que não conseguiria mais. E quando o bebê finalmente nasceu, um menino saudável de cabelos escuros e pulmões fortes, foi Alexandre quem o segurou primeiro. Helena observou através de lágrimas de exaustão e alegria enquanto seu marido olhava para o recém-nascido com uma expressão de puro espanto e amor. Olá, pequeno, Alexandre sussurrou para o bebê, que havia parado de chorar no momento em que foi colocado em seus braços. Eu sou seu papai. O bebê abriu os olhinhos escuros, tão parecidos com os de Helena, e pareceu focar no rosto de Alexandre por um momento impossível. E naquele instante, Helena soube que tudo tinha valido a pena. Todos os meses de incerteza, todos os medos, todas as lágrimas, tudo havia levado a este momento perfeito. Como vamos chamá-lo? Alexandre perguntou, ainda hipnotizado pelo bebê em seus braços. Helena sorriu, seu coração transbordando de amor por ambos os homens em sua vida. Gabriel. Significa força de Deus. Alexandre olhou para ela, depois para o bebê, depois para ela novamente. Gabriel Monteiro de Albuquerque. Ele disse solenemente. Bem-vindo à família, meu filho. Mais tarde,
Quando Helena estava descansando e Alexandre ainda segurava Gabriel contra o peito, ele se inclinou e sussurrou em seu ouvido: "Esta é minha família e nada vai nos separar." Helena sorriu, finalmente entendendo que o amor verdadeiro não era sobre perfeição ou circunstâncias ideais. Era sobre escolher ficar, escolher lutar, escolher construir algo belo, mesmo quando tudo começa em caos. E naqueles braços, com seu marido segurando seu filho como se fosse o tesouro mais precioso do mundo, Helena soube que havia encontrado seu final feliz. Um final que ninguém havia previsto, mas que era perfeito justamente por ser deles.